não sentia por quê? Porque não tinha nenhuma sobrecarga nessa região. Ele não tem descarga de peso nessa região, a princípio. E aí ele colocou a prótese comprime exatamente aqui, porque é uma compressão na circunferência do coto, exatamente em cima dessa espícula óssea. Começou a doer. Mas não tem que doer, nessa fase que ele está, não tem que doer. Aí a gente foi pesquisar, tirou radiografia, ele teve que ir para a revisão cirúrgica. Isso impossibilita, porque quando comprime ali, dói e não tem outro jeito a não ser tirar essa espícula óssea. Tá? Isso aqui provavelmente, no caso dele, a gente não pode afirmar com certeza, mas as cirurgias dele foram feitas de uma maneira de urgência, né? Então, a retirada do periósteo aqui talvez fosse pouco importante na situação que ele estava, né, de urgência. Mas pode ser que seja por causa do periósteo, que não foi bem retirado, alguma coisa assim, ou da própria fisiologia dele, né, da reabilitação dele. Pode passar. A reabilitação, então, ela se resume, ou eu posso dividir esse processo de reabilitação, basicamente em 4 fases muito distintas, que são importantes essa identificação, justamente para eu saber quais procedimentos são aplicados em cada uma das fases. É como se ele tivesse que vencer algumas etapas para passar para a fase seguinte. A gente começa a trabalhar com o paciente, quando possível, antes da cirurgia de amputação. Por que quando possível? Se for uma cirurgia eletiva, se a gente tiver num serviço onde exista esse intercâmbio entre fisioterapia e a equipe médica e o hospital, a gente consegue fazer, sim, esse trabalho para amputação. Nesse trabalho, a gente já faz os principais objetivos, bem por cima aqui, são a gente melhorar a capacidade cardiorrespiratória dessa pessoa, porque se ele vai se submeter a uma cirurgia, eu posso tentar melhorar essa capacidade cardiorrespiratória, dependendo do prazo que eu tenho para isso, é óbvio, né? Antes da cirurgia, já que ele vai se debilitar depois. Melhorar a capacidade física dele, motora, justamente também porque ele vai ficar debilitado, ele vai ficar acamado um tempo. Então, se eu consigo melhorar a força, melhorar a resistência, melhorar um pouco essa capacidade cardiovascular antes da cirurgia, o que ele vai perder depois vai ser menos significativo. Então, a gente pode tentar fazer isso. Mas, essencialmente, a gente, nessa fase pré-amputação, prescreve a órtese que ele vai utilizar depois. Não é fácil usar uma muleta, não é fácil usar um andador, não é fácil usar uma cadeira de rodas. Muitas pessoas nunca utilizaram esse tipo de órtese. Às vezes, andar com uma muleta no plano é fácil, mas subir uma escada, descer uma escada, andar num terreno irregular é complicado. E se essa pessoa aprende a fazer isso antes da cirurgia, ela está um passo lá na frente. Depois da cirurgia, ela já sabe qual tipo de órtese está indicada. Então, o fisioterapeuta vai prescrever a órtese. O que é mais indicado para esse paciente? Uma cadeira de rodas, uma muleta axilar ou uma muleta canadense, um andador. Isso vai ser prescrito de acordo com a capacidade desse paciente, com o nível de equilíbrio, com o nível de força, com a idade, com o nível de amputação, se é bilateral, se é unilateral. Isso tudo vai influenciar nessa prescrição e orientação com relação às órteses. Quando esse paciente passa, então, dessa fase, quando a gente consegue ter esse contato, a gente vai passar para uma segunda fase que a gente chama de fase pós-amputação imediata. A gente já consegue fazer esse trabalho imediato com o paciente, porque se a gente mobiliza as articulações adjacentes, a gente já começa a drenar o edema mais rapidamente. Se eu levanto esse paciente da cama, os riscos de ter de intercorrências pulmonares, por exemplo, são menores. Se eu consigo levantar esse paciente, se eu consigo colocar ele para andar o mais precocemente possível. Então, eu estou favorecendo a independência e diminuindo os riscos de infecções, os riscos que o paciente está submetido quando está no hospital. Então, eu tenho que fazer isso desde o primeiro dia, quando o paciente sofreu a amputação, no dia seguinte a gente já começa. A gente não trabalha, como eu comentei, especificamente com o coto na primeira semana, nos primeiros 15 dias. Eu vou trabalhar com o paciente e o coto a gente vai deixar para depois. Depois que tirou os pontos, é que a gente começa a atuar com o coto especificamente, que daí a gente vai trabalhar além do conjunto total o coto também. Tá? Depois que tira os pontos, a gente vai passar para uma fase, ainda na fase pós-amputação, onde a gente trabalha com o que a gente chama de enfaixamento compressivo. É uma faixa elástica, não é a faixa de crepom, é uma faixa elástica, onde a gente faz um enfaixamento
objetivo é que ele fique o tempo todo com a faixa, só tire para fazer fisioterapia e para tomar banho. Esse é o objetivo. Mas a gente não consegue no primeiro dia, na primeira semana, fazer isso. Então, a gente vai fazendo isso de uma maneira progressiva até que esse paciente consiga ficar com essa faixa 24 horas por dia, tirando só para tomar banho e para fazer fisioterapia. Tá? A técnica adequada, ela é feito um enfaixamento em 8, onde eu tenho uma maior pressão distal e uma menor pressão proximal, para ajudar o objetivo é ajudar na drenagem do edema e modelar esse coto, porque o coto tem que ser cônico para encaixar na prótese. Geralmente, quando a gente pega esse paciente e nunca fez enfaixamento, o coto está quadrado. Então, eu tenho que fazer com que esse coto se torne cônico. E a gente faz circunmetria em todas as sessões. A gente mede e vê o tamanho, a circunferência desse coto. A gente tem situações lá transtibiais que, em 5 sessões de enfaixamento, a gente conseguiu diminuir 13 centímetros de diâmetro. É muita coisa. Por causa do enfaixamento compressivo, que foi bem feito, que foi bem orientado, e o paciente cumpriu aquilo que a gente pediu. Né? Então, é um enfaixamento que tem técnica adequada para transfemoral, para transtibial, se é proximal, se é distal. A gente tem técnicas específicas que a gente tem que estar aplicando, ensinando isso para o nosso paciente. Pode passar. Vou trabalhar fortalecimento muscular, como a gente comentou. Então, a gente trabalha, sim, fortalecimento com o que a gente tem. Tá? Vou trabalhar em cadeia cinética aberta, por exemplo, com halteres, com barra, com anilha, com resistência elástica. Mas, essencialmente, em membros inferiores, eu vou trabalhar em cadeia cinética fechada, com atividades funcionais. Porque é isso que ele vai executar. Ele vai precisar agachar para pegar alguma coisa, ele vai subir, levantar de uma cadeira, ele vai subir um degrau. Então, eu preciso trabalhar com as atividades funcionais daquele paciente para que ele se treine, se adapte para aquelas atividades. E a gente tenta fazer isso, justamente trazer o máximo da sua realidade para a terapia. Se eu pego um paciente que por exemplo, um jogador de futebol, e ele vai e quer jogar futebol, eu posso e devo fazer parte dessa reabilitação no campo de futebol, na quadra de futebol, tá? Reproduzindo aqueles movimentos, aquelas atividades, aqueles gestos que ele está acostumado a fazer. Eu posso e devo utilizar isso em determinado momento da minha reabilitação. Depois que a gente preparou esse paciente, aí vai chegar na parte mais gostosa da reabilitação, que é a prescrição da prótese. A prescrição protética é feita pelo fisioterapeuta. A gente não prescreve uma prótese. Eu prescrevo os componentes desta prótese. Eu não vou lá comprar uma prótese de membro inferior. Eu vou lá comprar um encaixe CAT/CAM com um joelho 3R80, com um tubo de titânio e um pé desse jeito. Então, eu vou comprar os componentes protéticos de acordo com nível de atividade desse paciente, idade desse paciente, altura, peso, condição financeira, aquilo que ele pode, que ele quer comprar. Então, eu vou prescrever a prótese específica para aquele paciente, que vai ser montada para ele. Quem fabrica essa prótese, os componentes protéticos, eles são comprados por empresas específicas que fabricam essas próteses. Agora, o encaixe, que é aquilo onde o coto entra, é o elo de ligação entre o coto e a prótese, ele tem que ser feito sob medida. Ele tem que tirar a medida, quem tira essa medida é o próprio fisioterapeuta, faz um molde em gesso, um molde positivo e um molde negativo para se fazer essa prótese. A fabricação da prótese pode ser feita por fisioterapeutas que tenham essa formação ou por técnicos ortopédicos, que na grande maioria é eles que realizam. Então, existe uma oficina, literalmente, onde se fabricam as próteses e as órteses. E esses técnicos ortopédicos, que podem ou não ser fisioterapeutas, que têm a formação técnica em ortopedia, vão fabricar, então, esses encaixes e montar esta prótese para o paciente. Essas pessoas montam a prótese e entregam só. Quem coloca essa prótese, quem alinha essa prótese, quem ensina o paciente a utilizar, é a fisioterapia. É ali na reabilitação